Queres ligar os leitores CDJ da Pioneer DJ ao computador para usar em conjunto com o teu software DJ, mas não sabes como? Então fica comigo até ao fim deste vídeo para perceber melhor como funciona. Mas antes de continuar, se gostas deste tipo de conteúdo, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever o nosso canal. Olá, José da ProDJ. Se és ou pretendes ser DJ profissional, já deves com certeza ter ouvido falar ou até trabalhado com os leitores CDJ da Pioneer DJ. São um equipamento standard em qualquer grande discoteca ou festival e geralmente os DJs utilizam pendrives com playlists Recordbox para tocar os seus DJ sets. Ao contrário do equipamento mais caseiro, como os controladores, que precisamos ter o computador ligado para poder usufruir deles. Não utilizar o computador ao vivo pode ajudar a manter o foco no que realmente importa, o público. Analisar o comportamento do público é e será uma das coisas mais importantes a fazer como DJ, por isso há quem prefira não usar o computador por saber que o ecrã gigante do mesmo pode puxar muito pela atenção e até fazer com que apanhe o síndrome de laptop face. Este termo engraçado surge porque o público olha para a cabine e vê o DJ sempre a olhar para o lado, para o computador, daí a brincadeira do laptop face. Com ecrãs mais pequenos e acesso a informação apenas essencial, os CDJs não distraem tanto. No entanto, às vezes percebemos que, se estivéssemos a tocar com o computador, podíamos ter acesso a alguma ferramenta que não está disponível nos leitores. Seja uma pesquisa avançada, uma playlist que esquecemos de exportar, faixas relacionadas, seja o que for. E se realmente passas por isto, talvez seja boa ideia pensar em trabalhar em HID Mode, que é o que vou mostrar de seguida. O HID Mode, que significa Hardware Interface Device, é um método utilizado para usar os leitores para controlar o software DJ e pode ser tão fácil como ligar cabos USB. Existem diferentes formas de chegar ao mesmo resultado, mas antes de avançar quero referir que para utilizar esta função em alguns softwares DJ será necessário que tenhas uma versão paga do mesmo. Nos meus exemplos de hoje vou trabalhar com o software Recordbox e para ter acesso a essa funcionalidade de HID Mode temos de ter a subscrição Core no mínimo. Ou, em alternativa, ter um equipamento ligado que desbloqueie esta funcionalidade. Assim sendo, vou começar pela forma mais fácil de todas, onde só precisamos de ter a certeza que todo o equipamento está ligado corretamente, assim como a rede também esteja corretamente configurada. Vou abrir o Utility de cada um dos leitores, que neste caso estou a usar os leitores CDJ 2000 Nexus 2. Segurando o botão Menu, vou fazer scroll até encontrar a configuração do Player Number. Vou meter o leitor da esquerda no número 1 e o leitor da direita no número 2. Depois, na mesa de mistura, que neste caso estou a usar a DJM 900 Nexus 2 da Pioneer DJ também, vou virar os seletores de linha dos canais para o A, pois é a conexão USB que vou usar para ligar o meu computador. Como podes ver, basta ligar o meu cabo USB aqui, assim como no meu computador. Antes de abrir o software, certifica-te que tens os drivers dos modelos dos leitores e mesa de mistura que estás a utilizar. E se ainda não tens, basta procurar no website oficial da marca em pioneerdj.com. Agora, basta abrir o Recordbox em Performance Mode, no canto superior esquerdo, e em cada um dos leitores clicar no botão específico Recordbox e usufruir das mais-valias de ter um equipamento a controlar o software. E se este método não funcionar? Este método super fácil que referi agora é geralmente conseguido quando estamos a utilizar os equipamentos mais recentes da Pioneer DJ, mas também conseguimos usar o HID Mode em equipamentos mais antigos, como os CDJs 350, 400, 900, etc. E até utilizando a mesa de mistura integrada com o software ou não. No próximo exemplo vou usar a mesma mesa de mistura, mas desta vez utilizando outros leitores. A mesa de mistura vai continuar a ser utilizada da mesma forma, mas os leitores terão de ser ligados também com cabos USB, pois a ligação Link não será compatível para ligar os leitores. Ligamos então os 3 cabos USB, um na mesa de mistura e os outros nos leitores, e todos eles devem ser ligados no computador. Se não tens a quantidade de conexões USB necessárias, terás de utilizar um hub USB, como este que mostro aqui. Agora, basta clicar no botão Link em cada um dos leitores e seguir as instruções no ecrã até encontrares o menu que te deixa selecionar que deck do software pretendes controlar com cada CDJ. E pronto, já está. E agora, uma última maneira também muito útil de utilizar os CDJs que tenham HID Mode com qualquer mesa de mistura de qualquer marca. Neste método, só precisamos de 2 cabos USB, um para cada leitor. Certificamos-nos uma vez mais que todo o equipamento está ligado na mesa de mistura com cabos áudio e que os leitores de linha estão virados para o input correto. Depois basta ligar os cabos USB entre cada leitor e o computador. Procedemos a executar uma aplicação muito útil da Pioneer DJ chamada CDJ XDJ Aggregator, que faz automaticamente o processo de agregar ambas as interfaces de áudio dos 2 leitores ligados no computador para podermos com sucesso utilizar as saídas dos leitores em conjunto com o software. Sem agregar os 2 leitores num só, não seria possível ter a saída de som de decks independentes do software nos leitores em separado, pois os softwares DJ só permitem selecionar uma interface áudio de cada vez.
Esta aplicação pode ser encontrada uma vez mais no site oficial da Pioneer em pioneerdj.com. Agora que temos o nosso dispositivo agregado, basta ter a certeza que está selecionado nas preferências do software DJ, aqui. Continuando, ainda nas preferências de áudio devemos ter a certeza que o modo de mistura é externo, clicando aqui. Isto faz com que agora possamos selecionar por onde queremos que saia o sinal de áudio de cada um dos decks do software DJ. E já está! Agora podes controlar o software DJ com os leitores e a mistura é feita na mesa de mistura que recebe o sinal pela interface áudio dos leitores. E já está! Espero que tenha sido útil esta informação. Aproveito para referir que o processo será muito parecido mesmo que utilizes um software diferente. Basta seguir os passos de um dos métodos que acabamos de ver. Se gostaste do conteúdo deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever o nosso canal. E ainda, se pretenderes, comenta neste vídeo sobre que próximos vídeos gostarias de ver aqui no canal. Até à próxima e boas misturas!